Entrevista da Ilha e do Ilhéu, com Marco Pacheco. Viveu em São Tomé até aos 16 anos, com passagens pelo Sporting Clube de Portugal e pelo Lusitânia. Foi no mundo da criatividade que fez vida há cerca de 20 anos atrás. É uma referência em Portugal como diretor criativo e é nesta área que gosta de trabalhar. Neste espaço pretendemos recuperar histórias, memórias, vivências e tradições com aqueles que diariamente nos cruzamos na ilha. Então, eu nasci na Calheta, mas pronto, sou de São Tomé, onde os meus pais viveram até se mudarem para São Miguel. Eu estive aí até mais ou menos aos 16 anos. Estive na escola de São Tomé, também estive na telescola em Santo Antão. Depois fui para a Calheta, estudei na Calheta até ao sétimo ou oitavo, ou assim. Depois, em vez de ir para a terceira, como a gente na altura fazia, porque na altura não havia, chegava só ao nono, chegava só ao nono e já não havia, na altura chegava só ao nono e já não havia mais escola em São Miguel, em São Tomé, em São Jorge, ia-se para a terceira. E eu fui para Lisboa, onde joguei futebol um ano nos juvenis do Sporting. Estive lá um ano, depois aquilo não subi de escalão, depois voltei, na altura voltei para a terceira, onde estive no Lusitânia, jogava futebol lá no Lusitânia, joguei lá 3 anos, nos júniores e nos séniores, fui estudante. E depois, portanto, tive ali um ano ou dois sem estudar, só jogava futebol, mas entretanto os meus pais mudaram-se para São Miguel, ainda continuei a jogar futebol, ainda joguei no União Micalense, fui colega do Palete, aí meio ano, e pronto, e depois fui para a universidade. A minha ideia era ir para jornalismo na altura, mas depois, em meio do curso, mudei um bocadinho eu sempre gostei de escrita, de livros e de escrever, e depois, em meio do curso, mudei um bocadinho a agulha e, em vez de ir para jornalismo, fui para uma coisa na altura que eu descobri, que é a escrita publicitária, que é a redação publicitária, que é basicamente escrever e ter ideias para anúncios. E foi essa carreira que eu fiz desde então. Então, trabalho nisto há 21 anos, é bastante. E pronto, o meu trabalho hoje em dia é trabalhar numa agência de publicidade, que provavelmente a maioria das pessoas não sabe como é que funciona, mas resumidamente tem vários departamentos. Um deles é o departamento criativo, que são as pessoas que pensam e têm as ideias dos anúncios que a gente vê na televisão. E o meu trabalho agora é dirigir um destes departamentos. Sou diretor criativo de uma agência de publicidade, que é a BBDO, chama-se BBDO Portugal, que é uma das maiores. E pronto, e é isso que eu faço anúncios que vocês provavelmente já viram no ar, aí nos intervalos, ou na rádio, ou na internet, ou para onde for. Falando aqui de São Jorge, que memórias boas, digamos assim, tens aqui destes tempos que viveste por cá? As memórias, na verdade, a parte que vivi em São Jorge digamos que é a parte, não sei se mais feliz, mas mais, uma pessoa guarda sempre boas memórias. Nasci em São Tomé, estava aí na altura na verdade, até posso começar a falar por uma memória um bocadinho mais dolorosa, que foi o terremoto de 1980. Eu tenho uma vaga memória disso. Eu tinha na altura 6 anos, acho eu, sim. Tenho assim uma memória não muito viva, mas lembro-me de ter mudado de casa e a minha casa ter caído, etc. Foi complicado. Bom, mas tirando isso, tenho memórias de jogar futebol aí em todo o lado, de jogar futebol aí no meio da rua, sem campos, com balizas de pedra e balizas de pau, bolas ainda ia à venda, vá. Tenho memórias da telescola, tenho memórias do Nevoeiro de São Tomé, que era complicado. Imagino que ainda esteja igual. Eu já não vou há muito tempo, eu não vou há, sei lá, talvez 15 anos. Acho que a última vez que eu estive aí foi num casamento, eu não sei, mas eu acredito que foi pelo menos há 15 anos. Foi na Ribeira Seca, o casamento. Tem essas memórias, tens memórias de ir para o banho, para Fajã. Fajã é uma grande memória, com o cais, com o calhau. Um ano ou outro havia praia. Ir para o topo, para o cais do topo também, que agora está muito diferente, já sei, agora fizeram obras, não é? Sim. Fizeram um cais novo. Pois, lembro-me disso, lembro de ir para a Ribeira de São Tomé, lá para o Poço. Havia lá o Poço Negro e tal, aquilo era muito assustador, porque aquilo era muito escuro e o pessoal tinha medo de mergulhar e tal. E pronto, diria que é isso. Memórias felizes, não é? Sim, sem dúvida.
Guardas ainda alguns amigos por cá também. Falando assim de amizades, no tempo que praticaste desporto, ora aqui pelos Açores, ora pela tua passagem pelo Sporting, fizeste muitas amizades? Sim, eu fiz bastantes, eu fiz, a verdade é que eu vivi bastante tempo em 3 ilhas. Eu vivi em São Jorge, que foi onde nasci, vivi até aos 16, 17, depois vivi em Lisboa um ano, pronto, onde estou agora outra vez, mas por outras razões. Vivi na Terceira 4 anos e tem lá grandes amigos, ainda de vez em quando ainda vou lá. E São Miguel tem a minha família, tem o meu irmão, tem a minha irmã, tem lá pessoas que conheço. Na verdade, tenho amigos em vários sítios, não, e tenho em várias ilhas dos Açores, sim. Ainda vou. Por acaso, em São Jorge é o sítio onde eu há mais tempo não vou e tenho intenções de ir, mas olha, não tem calhado. Marco, como diretor criativo e por detrás de grandes publicidades televisivas, Sim. como é que foi este percurso até ser uma referência a nível nacional no mundo da publicidade e do marketing? Bom, uma referência estás tu a dizer, eu não sei se sou, eu faço o Já meu foste trabalho e considerado pronto. um dos melhores diretores criativos em Portugal, pelo Clube Ok, de Criativos. Sim. certo, pronto. Pá, isto é um mercado complicado de entrar, ou seja, isto é uma coisa que para entrar, as barreiras à entrada são complicadas. No meu tempo era, hoje é um bocadinho diferente, mas no meu tempo era muito difícil porque são lugares muito procurados, porque ganha-se relativamente bem, porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho com muita pressão, muito estressante. Eu diria que a maior dificuldade foi entrar. A partir daí é tudo uma questão de, eu diria que talento, trabalho e alguma sorte, ir tendo as oportunidades ir aproveitando, porque isto depois tem a ver com agências onde trabalhas, os clientes que trabalhas, são aqueles clientes que fazem campanhas de maior visibilidade, aquelas marcas que toda a gente conhece, não é? Que estão sempre na televisão, sei lá, os Meus, os Pingos Doces, os Continentes, os Nozes, essas coisas, não é? É ir trabalhando, é uma coisa que agora é um bocadinho diferente, mas houve uma altura que era uma coisa que não tinha horários, fazia-se muitas noitadas, eu cheguei a fazer 2 diretas seguidas, porque isto basicamente é um trabalho criativo, a gente tem que ter uma ideia, e a ideia não é uma coisa matemática, a gente não sabe o que vai aparecer àquela hora, não é? A gente tem que continuar a partir a cabeça, como a gente diz, até aparecer alguma coisa que vale a pena de jeito, e depois ainda há a parte em que o cliente tem que aprovar, o cliente tem que dizer, porque o cliente é que vai pagar, e não é barato, o cliente é que vai pagar, o cliente é que tem que dizer assim, senhor, eu quero fazer isso. E depois ainda há a parte de o cliente mesmo gostando, depois ele, sim, eu gostava muito, mas isso é muito caro, faz outro. Portanto, eu diria que o percurso aqui, a entrada é difícil, e depois eu tendo alguma sorte, também tive a sorte de ter pessoas que me ensinaram muito, pessoas que são referência no mercado e que, pronto, provavelmente vocês o público em geral não conhecerá, como é normal, mas foi isso, é uma questão de ir aproveitando as oportunidades e de ter gosto pelo que se faz, e no gosto não é tanto, ou não é apenas o gosto por fazer anúncios, que eu também tenho, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, é o gosto no meu caso, por escrever, por pensar, por escrever coisas, escrever frases que as pessoas se lembrem, escrever coisas que as pessoas recordem, escrever coisas que fiquem na memória, que é o objetivo de todas as publicidades, não é? Ficar na memória. É ganhar a atenção de quem nos ouve. É uma coisa difícil de entrar, mas não é impossível. Mas basicamente foi isso. Inspiras-te em alguma coisa diariamente nesse teu trabalho? Por exemplo, ou nos Açores, ou em pessoas? Sim, mais do que ser uma coisa de inspiração como é que estou a dizer? Em cultura, no sentido de te inspirares em filmes, ou te inspirares em livros, ou te inspirares em pintura, ou te inspirares. É uma coisa que a publicidade vive muito da observação do dia a dia. É aquilo que a gente costuma chamar a cultura pizza, é a cultura hambúrguer, é a cultura do dia a dia, que tu vês o que é que as pessoas dizem, o que é que elas estão a fazer, o que é que fazem, e pegares nessas coisinhas e transformares isso em anúncios.
fazer coisas simples, porque a gente, na maioria dos casos, está a falar para muita gente, e na maioria dos casos ninguém tá para nos ouvir. Ou seja, nós temos que conquistar a atenção das pessoas. Uma pessoa vai a um cinema, vai lá de propósito para ver o filme. Se antes de ver o filme nós metemos um anúncio, aquilo é um aborrecimento para a pessoa, ela não nos quer ver, a gente tem que conquistar a atenção e tem que ganhar essa simpatia. Portanto, eu diria que a inspiração maior é a vida e também no trabalho. Uma parte do trabalho da agência é facilitar o trabalho dos criativos para que eles saibam onde é que vão buscar inspiração, o que é que a gente quer dizer, por exemplo, tu vais vender um carro, tu tanto podes dizer que o carro é seguro, que o carro é rápido, que o carro é barato ou que o carro é bonito, certo? Isto pode dar 4 exemplos. As 4 coisas ao mesmo tempo é que não podes dizer, porque ninguém depois te lembra. E tu tens que escolher o que é que queres dizer. E esse tipo de trabalho é um trabalho que é feito antes da gente propriamente pensar na ideia e depois a gente diz assim, ok, então este carro, a gente vai dizer que este carro é muito seguro, vamos arranjar uma ideia que diga, que as pessoas entendam, mas que seja mais memorável do que simplesmente dizer este carro é muito seguro. Ninguém acha piada nenhuma a isso, não é? Tens assim algum trabalho que ainda hoje esteja presente em ti? Eu Sim, tem lembro-me, por vários. exemplo, Tem algum... de um trabalho teu que foi aquele da Dona Inércia. sim, olha, o último que eventualmente tu conhecerás, algumas pessoas conhecem, é um que saiu agora no Natal do Pingo Doce, do Quem Trouxe. Uhum. Do Quem Trouxe foi o Pingo Doce, lembras-te disso? Talvez. Uma Agora, música do Pingo Doce que teve aí na televisão. Provavelmente lembrar-te, é esse, o da Dona Inércia, tu gostas de futebol? gosto. Tu lembras-te que há uns anos que ali no Marquês de Pombal puseram uma tarja a dizer reservado? sei. Fui eu? E Fui eu que fui lá. isso foi tipo Isso foi uma iniciativa de mim enquanto benfiquista, percebes? Não foi enquanto publicitário, foi eu. Epá, apetece-me fazer isto só para brincar. Isso foi um Pronto, bocado divulgado naquela altura. Foi. Depois fizemos também no Porto, só que em vez de dizer reservado, fizemos reservado. Fizemos lá como é que se chama aquilo? Na Rotunda da Boa Vista. Sei lá, Dona Inércia, isto do Pingo Doce agora do Quem Trouxe. O que é que pode ter sido mais? O BES, aquela coisa do BES não tens pais ricos. Da Mel também, não é? O Mel era mais da Ótimos. Da Da Ótimos. Ótimos, quando era ainda a Ótimos, também fiz. Opa, sei lá, eu hoje não. Mas, É tantas, não é? São bastantes. É. Falando aqui um bocadinho de Santo Tomé, o teu pai foi um dos fundadores do Centro Social de Santo Tomé. Lembras-te assim de alguma coisa da altura da fundação daquele centro? Opa, eu era muito pequeno. Eu tenho uma ideia de o terremoto. Aquilo antes era uma barraca, assim com uma forma arredondada, semicírculo. Uhum. Estás a ver? Tinha assim uma forma, uma cúpula. Parecia assim um tubo cortado a meio. Eu tenho ideia disso quando era pequeno. E aquilo, não sei se foi na altura do terremoto, o meu pai foi. Não sei se eu acho que o meu pai impulsionou a construção do novo centro social na altura. As memórias que eu tenho dessa altura é das peças de teatro, como o meu pai fazia com a minha mãe. Eles gostavam muito de teatro, faziam peças de teatro e faziam lá no centro social, e aquilo era uma ocasião, aquilo enchia, tenho ideia de que ele enchia bastante, ou seja, enchia tanto como um baile ou uma coisa assim, percebes? Uhum. Isso é assim a memória, tem a memória dos bailes também, sim, mas do centro social tem a memória disso. Eu das obras propriamente do centro, não sei se, já não me lembro, mas eu era muito novo, aquilo foi a seguir ao terremoto, eu tinha pai uns, sei lá, 7 anos, mas é assim a memória que eu me lembro mais, é das peças de teatro que o meu pai fazia eu não sei se ele fazia também revistas, coisas assim mais para... O meu pai e a minha mãe eram os dois. Uhum.
Hum, Falando assim de projetos e sonhos, o que é que falta alcançar a nível pessoal e profissional para o Marco Pacheco? Pá, olha, profissionalmente é continuar a trabalhar, eu gosto do que faço, é continuar a servir bem os clientes que a gente tem aqui na agência, pá, que são clientes grandes e que são chatos de trabalhar, são chatos no sentido em que são exigentes, sendo que às vezes são mesmo chatos também, isso também é verdade. Epá, eu gostava talvez de experimentar a escrever ficção, é uma coisa que eu gostava de fazer, como um projeto mais pessoal. Profissionalmente, é continuar, não tenho assim ambições sei lá, de ir para sair do país ou ir para Nova Uhum. Iorque, ou que seria a evolução natural se uma pessoa quisesse continuar a subir na carreira. Por exemplo, a empresa onde eu trabalho é americana. E podia ser normal uma pessoa ir para Londres ou para Nova Iorque, como fazem muitos colegas meus, mas eu não tenho essa ambição, até porque tenho uma filha, Uhum. uma filha pequena e, portanto, nunca faria grande sentido. Mas diria que a maior ambição pessoal talvez seja continuar a trabalhar bem, ali no sítio onde estou, e eventualmente experimentar escrever ficção. Estou a ver se consigo. Uhum. E de resto, mais nada, futebolista também já não dá, portanto, olha. Ok. As saudades da ilha, é algo que aparecem de vez em quando? Por exemplo, quando Claro, estás aí em Lisboa? claro. Aliás, eu falo com muita gente, falo com o António, falamos bastantes vezes, e sim, está sempre presente. Tem amigos que, mesmo que já não estão em São Jorge, ainda são daí. Tem um amigo na Terceira com quem eu falo bastante, que também é daí, é da Ribeira Seca. A minha mãe nasceu aí, o meu pai era de São Miguel, mas a minha mãe nasceu aí, ela continua a falar com as pessoas aí. O meu irmão também nasceu aí, vai aí pouco também, mas também costuma ir, portanto, continua a haver eu acompanho muitas coisas, muito, pronto, mais ou menos, vou acompanhando as coisas que acontecem aí na, na ilha, sei lá, através olha, de páginas como a tua, ou a Uhum. vossa, ou como é que se chama aquela outra, o Infofagés, não é? Sim, sim, sim. A Infofagés, vejo as notícias porque aqui no Cabo temos RTP Açores, vou vendo, e agora há pouco tempo acompanhei, por exemplo, a crise sísmica, que eu espero que esteja melhor, nunca mais ouvi falar disso, espero que seja bom sinal. Falando aqui um bocadinho, para quem quiser, por exemplo, entrar nesse mercado de trabalho em que trabalhas, o que é que aconselhas aos mais jovens, por exemplo, que neste momento estão em vésperas de entrar na universidade? O meu curso, o trabalho que eu faço não tem um curso propriamente dito. Ou seja, assim, imagina, se tu queres fazer advogado, tens um curso de direito, não é? Uhum. Se queres ser médico, tens um curso de medicina. Não há um curso de criativo. Há um curso de marketing, mas o marketing é uma coisa um bocadinho diferente. O marketing é uma coisa até vocacionada mais para o lado dos meus clientes, é mais para estar do lado do cliente, dos clientes que fazem anúncios e não das agências que pensam neles, percebes? Uhum. Pá, o que eu faço especificamente tem duas vertentes. Tem uma vertente que é a minha, que eu faço, a minha especialidade, que é escrever, que a gente chama copy, redação. E depois há a vertente visual, artística, de fazer as cores e aquilo que a gente chama o layout, o Uhum. aspecto das coisas, quer seja em gráfico, em cartazes, em anúncios de rua, quer seja mesmo no cinema, as cores, se está mais iluminado, se está menos, estás a ver? A Uhum. realização, etc. E todas essas áreas têm formação específica. Se tu queres fazer o que eu faço, tens que fazer duas coisas. Tens que gostar de ler e gostar de escrever. E gostar de pensar, já agora, ter ideias, pensar, ser criativo. Isto é o que tu tens que fazer, mas para isso não há um curso. Se gostas disto, a publicidade pode ser uma maneira de, por exemplo, se calhar ganhas mais a fazer isto, a escrever em publicidade do que ganhas em jornalismo. Uhum. A não ser que sejas um daqueles dois ou três, tipo José Rodrigues Santos, que ganha muito. Mas depois os jornalistas são, sei lá, dezenas ou centenas, mas há três ou quatro que ganham muito e o resto ganha tudo muito pouco. Em publicidade paga-se um bocadinho melhor, porque é um trabalho
remunerado diretamente. Aliás, a publicidade também é que paga os jornalistas, já agora. E pronto, é uma maneira, para quem gosta de escrever, é uma maneira interessante de ganhar. A mesma coisa para um artista. Se tu gostas de fotografia, vais ter um curso de fotografia e eventualmente transformas-te num fotógrafo de publicidade. O realizador, um diretor de arte, que é alguém, um designer, estás a ver? Mas não há um curso. Se tens gosto por essas áreas, ou por escrever, ou gostas dessas áreas, é candidatar-se e esperar. Há procura de trabalho. Nós, neste momento, o mercado, e não é só a BBDO, que é o nome da Agência do Trabalho, existe uma procura de gente, percebes? A gente tem dificuldade em atrair gente, porque hoje em dia os jovens são mais atraídos por outras coisas, preferem ir para as redes sociais, para fazer, estás a ver, terem a sua página de YouTube, fazerem, eles próprios é que fazem as coisas com as marcas, são os chamados influencers, não é? Preferem ir para fazer, se calhar trabalhar para a televisão, para o cabo, que há muitos canais, preferem, estás a ver, já há competição e há trabalho, há trabalho para fazer. Mas o conselho que eu daria é, se tens gosto por essas áreas, candidata, porque não há nenhum curso para tirar. Eu, por exemplo, o meu curso, como eu te disse, é jornalismo. E eu nem sequer o acabei. Ainda me falta uma cadeira. Eu não estou nisto, eu não preciso, para estar a trabalhar nisto, o meu curso não me ajudou praticamente nada, tirando os contactos. Foi através de um professor que eu consegui estagiar numa agência. Mas de resto, nada do que eu aprendi lá me ajuda grande coisa agora no que eu faço. Marco, para terminar, eu considero-te um exemplo a nível nacional, e também já vi que também foste, já vi e costumo acompanhar algumas dessas áreas. Por exemplo, tive um amigo meu, 2 amigos meus que estiveram aí na BBDO, se calhar não te lembras deles, um é o Francisco Madeira e outro que esteve aí talvez há 10 ou 12 anos, esteve a estagiar aí. Não lembro. E outro que é o André, também esteve a estudar comigo, embora também não tenha acabado o curso, mas costumo acompanhar alguns trabalhos vossos. Mensagem deixas a quem quiser ter assim sucesso como tu tens hoje em dia? O que é preciso? Trabalho, não é? Dizer, Dedicação? Será? sim, eu vou-te dizer, talvez a minha geração, falando por mim, talvez a minha geração tenha sido um bocado demasiado workaholic, ou seja, nós só pensávamos em trabalho e fazíamos noitadas e virávamos noites e passávamos os fins de semana a trabalhar, só pensávamos em trabalho. Talvez nós, e falando do meu ramo, talvez nós, da minha geração, que agora já tem que começar a ser substituída por outra, vem outras que entram, talvez nós tínhamos sido, tivemos entre aspas trabalhado demais, mas eu também acho que a geração atual também trabalha de menos, ou seja, a geração atual tem uma visão da vida um bocadinho mais desprendida, não pensam só em trabalho, acham que a vida também é para viver e para curtir, e eu entendo, e acho que sim, mas tem que haver um mínimo de compromisso. E eu acho que o que eu aconselharia é que nos primeiros anos de trabalho é preciso dar ao pedal um bocadinho mais. E sinto que hoje em dia a geração jovem muitas vezes não está disposta a isso. Quando se exige um bocadinho mais, quando se pede um bocadinho mais, eles retraem-se. Eu não estou a dizer que é errado ou não, mas não ajuda depois a tu fazeres a tua carreira e fazeres a tua vida. E como eu digo, talvez a minha geração tenha sido um exagero, ou seja, nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas sinto que hoje em dia há uma geração que talvez por ver o que é que os pais foram e talvez por ver que não quer passar a sua vida enfiada no trabalho e que também quer viajar e que também quer sair à noite e que também quer ir não sei para onde e que é um direito, retrai-se muito e eu acho que muitas vezes não se dedica tanto ao trabalho, seja ele nesta área ou noutra, como eu acho que devia, sobretudo nos primeiros anos da tua carreira, que é onde tu tens que provar, não é? E sinto isso, honestamente, não é uma crítica no sentido, não é uma censura, é uma constatação que eu vejo, porque eu quando contrato pessoas novas e trabalho com elas, vejo isso repetidamente.
Portanto, eu diria que olha, é trabalhar, é isto que tu dizias ao início, é trabalhar. Marco Pacheco, de São Tomé para a BBDO, uma das melhores empresas de publicidade de Portugal.